pessoal, meu nome é Wellington Freitas, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Analog Noobs. Dessa vez voltamos com um novo projeto. No primeiro projeto que tem no nosso canal, fizemos um amplificador emissor comum, com passo a passo, desde a projeção, a execução prática do seu circuito e funcionamento. Esse segundo projeto também é um circuito amplificador, mas dividido em duas partes e em dois estágios. Na primeira, a gente tem um circuito chamado Cascode, que iremos explicar seu funcionamento com o devido circuito. A segunda parte é um emissor comum, que também continha no primeiro projeto, e um coletor comum. A Tati vai explicar para vocês, gente. Oi, gente, meu nome é Tatiana. Eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso circuito no LT Spice e explicar o funcionamento básico do mesmo. O objetivo principal desse projeto é verificar qual é a banda de passagem do circuito, ou seja, qual é a frequência máxima que o meu circuito consegue responder. Inicialmente, o Wellington vai falar aqui sobre o funcionamento dessas duas fontes de tensão que vocês podem estar vendo aqui, a fonte V1 e a fonte VS. Então, galera, sou eu aqui de novo. Bom, aqui está nosso circuito e utilizamos uma fonte de 15 volts, substituindo a fonte original que vamos fazer no projeto físico, porque a fonte original é a mesma do projeto 1, que temos no outro vídeo. Mas utilizando ela nesse circuito, gera um transiente que gera um tempo perdido na simulação, que faz o software ficar rodando sem o resultado final que a gente espera da simulação. Por isso colocamos uma fonte de 15 volts para acelerar esse processo. E agora a Tati vai explicar para vocês o funcionamento do circuito. Bom, gente, como o Wellington disse, esse circuito ele é dividido em duas partes, sendo que cada parte possui dois estágios. Conforme vocês podem observar aqui o cursor do mouse, nessa primeira parte nós temos o primeiro estágio, onde eu tenho transistores em configuração Cascode, e o segundo estágio, onde eu tenho a configuração coletor comum. Bom, o que vem a ser essa configuração Cascode? Ela tem como principal função conseguir alta impedância de entrada com ganho de tensão moderado em altas frequências. Ou seja, através dessa configuração eu consigo fazer o meu transistor operar com altas frequências. Aqui no segundo estágio dessa primeira parte do circuito, nós temos um transistor com configuração coletor comum. Por que ele é chamado desse jeito? Porque o coletor do meu transistor, ele é aterrado, como vocês podem observar aqui. Ou seja, sendo enxergado como uma referência para o circuito. A configuração coletor comum, ela é também muito utilizada principalmente para o casamento de impedância, pois possui alto valor de impedância de entrada e baixo valor de impedância de saída. Bem, aqui na segunda parte do projeto, que também possui dois estágios, inicialmente nós temos um transistor na configuração emissor comum. Bom, ele é assim chamado porque o meu emissor está aterrado, conforme vocês podem observar, sendo um terminal de referência comum tanto para a base quanto para o coletor do transistor. A gente não vai enfatizar tanto nessa configuração porque o primeiro projeto lançado aqui no canal foi sobre o emissor comum, então se vocês quiserem mais detalhes sobre essa configuração, basta assistir o nosso vídeo anterior. E no segundo estágio dessa parte do circuito, nós temos novamente um transistor com a configuração coletor comum, que já foi explicado seu funcionamento anteriormente. Bom, explicando agora um pouco sobre o funcionamento desse circuito. O que esse circuito faz? Ele basicamente transfere o sinal que chega na entrada, estou mostrando aqui no cursor para vocês, para a saída do circuito sem inverter a fase. O ganho ideal de tensão é 1, na prática a gente consegue aproximadamente um ganho de 0,8. É importante a gente ressaltar o seguinte, que na verdade esse amplificador coletor comum, ele não amplifica, ele apenas vai nos dar um ganho de corrente. Bem, como eu falei inicialmente, é importante a gente analisar esse circuito como sendo dois circuitos individuais. A gente observa que ambos os circuitos estão recebendo o mesmo sinal de entrada, que é da minha fonte VS. E o objetivo aqui é comparar a saída desse amplificador coletor comum, onde eu tenho o out CC1, e a saída do outro amplificador coletor comum, que é o out CC2, e verificar o ganho de ambos os circuitos. Bom, gente, então essa foi a primeira parte do funcionamento do nosso circuito, e a segunda parte consiste na simulação do mesmo, que será apresentada pelo nosso próximo colega de equipe, o Lucas. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Lucas Pinheiro e agora nós estaremos fazendo a parte da simulação do circuito. Primeiramente nós vamos abrir o gráfico de board aqui
no circuito. Clicando aqui no Alt CC1 para mostrar o ganho e a fase da nossa primeira parte do circuito, e aqui no Alt CC2 para mostrar o nosso ganho da segunda parte do circuito. A primeira parte é a linha em verde e a segunda parte é a linha azul, com as suas fases sendo indicadas pelas linhas tracejadas. Aqui na nossa escala nós podemos ver que do lado esquerdo, nós temos aqui a escala em decibéis, que é o nosso ganho calculado pela equação de 20 vezes o log do ganho que nós calculamos. Aqui embaixo nós temos a nossa frequência e aqui na parte direita nós temos a nossa fase. Ao comparar os dois circuitos, nós vemos que o ganho deles é aproximadamente o mesmo, mas a saída do segundo circuito, representado em azul, tem um decaimento mais rápido, iniciando na faixa dos 800 kHz, enquanto a saída do verde ela continua atuando um pouco mais além, aproximadamente até os 7 MHz, antes de começar a cair. Concluindo assim que o primeiro circuito ele é mais adequado para o trabalho em altas frequências, numa faixa maior de frequência. É possível observar também, a partir do gráfico, que em determinada frequência, depois dos 10 MHz, que os dois circuitos se tornam ineficientes. Isso ocorre devido à frequência de corte, que deixa que eles não trabalhem mais em determinada região.